Boa noite, boa noite. Mais uma live sendo iniciada em horário. Boa noite, boa noite. Boa noite, falando de ortodontia com um convidado muito especial hoje que vai estar comigo. Boa noite. Boa noite, doutora Gitana, seja bem-vinda, boa noite. Hoje falando ainda de ortodontia, Gitana. Um abraço, boa noite. Esperando o nosso convidado hoje, o professor Bolivar Pimenta. Fernanda, seja bem-vinda, Fernanda. Hoje nós vamos estar falando com o Dr. Bolivar, Dr. Bolivar Pimenta, falando sobre o sistema de brackets autoligados. Boa noite, pessoal entrando, sejam todos bem-vindos, para a gente poder começar o nosso bate-papo. Boa noite, sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho a gente começando a live falando com o Bolivar, que já acabou de chegar aqui. Bolivar, já acabei de aceitar você aqui. Isso. Olá, Oi! tudo jóia? Tudo bem, meu amigo? Vai, tudo bem? Tudo tranquilo aí no Cuiabá? Tudo, calor, tudo tranquilo, graças a Deus. E aí, em Bauru, tudo bem? Tudo maravilha. Aqui tá mais fresquinho hoje. Perto de Cuiabá sempre vai ser fresco, né? Sim. Por aqui, graças a Deus, tudo bem. Ai, que Uma bom. correria, né? Normal, né? Acabamos de sair da clínica lá do curso, tava com o Danilão. O Danilão disse que vai entrar daqui a pouco aí. Oh, como eu gosto do Danilo, como eu tenho um carinho muito especial por ele, pela minha turma aí de Bauru, por você. Que bom falar com Que você, viu? legal, também. Saudade, faz tempo, né? Que a gente não se encontra, né? Pois é, ainda bem que existe a tecnologia, né, Bolivar? Exato. Aí ajuda a nos encontrar, né? É, nesse tempo de pandemia, nós tivemos que usar mais da tecnologia para poder Sim. ficar mais perto um do outro, né? Teve que se reinventar, na verdade, né? Todo mundo se reinventou, mas foi bom, né? Teve um lado bom também. Sim, com certeza. E como foi a maratona da Morelli? Você tá muito chique. Não, imagina, que isso, é muito legal, nossa, Meus alunos estão fantástico, participando, gostaram, que assistiram a sua legal, palestra lá. que bom, fico feliz. Nossa, não, é muito gostoso. A Morelli tem esse lado de preocupar, né? Aliás, todo fabricante, né, nacional tem essa preocupação hoje em passar informação e não só vender produto, né? Passar informação para as pessoas que estão adquirindo, né? E saber o que está comprando, como é que vai ser a utilização, como é que é a experiência das pessoas que estão com mais tempo, né? Vou colocar com mais experiência, com mais tempo na carreira aí, e acaba que dando essa oportunidade aí online, né, gratuita, de poder passar muita informação que normalmente a gente não tinha, né, Fabi? A gente não tinha Eita. essa Gente, vantagem, né? para a gente ter as informações, a gente tinha que andar de avião, andar de ônibus, viajar o dia todo para chegar até aí, né? Ralar para chegar até aqui ou chegar em São Paulo, enfim, né? Você tinha que buscar informação. Hoje a internet facilitou demais, no conforto da sua casa, a hora que você quer, tá ali na telinha com as pessoas de autoridade. É muito gostoso. Muito legal a iniciativa. Sim, eu tenho assim feito bastante live para a gente poder estar discutindo sempre
assuntos e temas relevantes da ortodontia, sabe? Sim, eu vejo, Porque acompanho você. Muito legal, muito bacana o seu trabalho. Parabéns, eu fiquei muito a feliz gente de ver. precisa estar junto, né, e divulgando essa Aham, parte com evidenciação científica, os estudos sérios, né, sim, para a gente sim. também poder ajudar a direcionar os nossos colegas ortodontistas a ter a executar uma ortodontia com melhor excelência, né, Bolivar? Claro, senão fica venda de produto, né? Venda de material, aí todo mundo tudo é bonito, tudo é fácil, né? É só comprar e colocar que vai dar certo, né? Então tem que E ter, anda sozinho, né? anda sozinho, né? Então, sempre tem essa conversa de andar sozinho, né? Mas enfim, são fases que a gente tem que passar. Mas eu acho interessante esse detalhe de passar essa informação online. A gente fala assim, antigamente já não era, mas todo mundo segurava, né, informação que você tinha que fazer, mais curso, porque eles prendiam mais informação. Não sei qual o motivo, mas enfim, acabava aprendendo um pouco mais. E hoje você tem muita informação gratuita, né? Mas tem que buscar com qualidade, porque como tem muita, né? Pô, tem muita gente falando coisas que não tem fundamento, né? Então tem que ter um pouco de fundamento também, buscar os profissionais que trabalham com fundamento para poder, com embasamento, né, Felipe? Senão vira muito Esses conversa de dias eu bar. até passei uma aqui em Cuiabá, veio uma paciente no meu consultório, me contou um caso de uma profissional e eu escutei aquilo, aí eu mandei um áudio para o Felipe Canuto, meu colega, meu Ah, amigo, seu certo. amigo também, Felipe. Falei, Felipe, ou eu tô muito por fora, ou eu ando estudando tudo errado. Aí ele falou, Fabi, pelo amor de Deus. Eu falei, nossa, porque a gente tem que ter cuidado, né, com as informações que a gente recebe, né? Não, com certeza. Ah, a Lívia tá aí, a Lívia lá da Hortoline, da Dental Ah, ali Hortoline. da Tudo bem? Hortoline Bauru, seja bem-vinda, Lívia. Eu Obrigado, comprava muito obrigado, Lívia. material ali de vocês ali. Ah, Ô, é. Bolívar, mas olha, eu tenho muita alegria, muita satisfação de ter você aqui Também, comigo também. hoje, tá, Bolívar? Para a gente poder falar um pouquinho sobre o sistema de brackets autoligáveis, que é a sua maior expertise. Você já tem grande expertise em toda a parte da ortodontia. Ah, Você é um grande imagina. professor, um grande mestre, uma grande Obrigado, referência nossa. obrigado. E eu quero aproveitar muito dessa parte do autoligado que você tanto trabalha, que você tanto estuda, que você tanto fala pelo Brasil todo, né? Ah, muito bom. Olha, a Evelise lá de Rondonópolis, lá da República. Evelise, oi Evelise, seja bem-vinda, seja bem-vinda. A E Sandy é da República Dominicana, Fabi. É aluna lá da olha só, República. tá vendo como você Tá é vendo? internacional, tá vendo? Imagina. Ai, que bom, muito gostoso. Bolivar, então me Diga, minha fala bem. aqui, defina para nós, por favor, Ah, para a gente começar e para os nossos telespectadores aí entenderem junto conosco, o que, hum. que consiste o sistema de brackets autoligados? Primeiro, me fala uma coisa, é autoligado ou autoligável? O que é o mais certo da gente falar? Normalmente, o que é mais utilizado é o autoligado, que se escuta mais, principalmente por conta da língua latina, né, do espanhol, que acaba indo para o autoligado. Mas se for traduzir ao pé da letra, é self-ligation. Self-ligation é autoligável. Então, e também se fala muito autoligante. Então, qualquer um dos três não está errado. Não vou estar errando, né? Não está. Mas, como diz o doutor Guilherme, né, autoligável, né? Então, ele sempre bate em cima do autoligável, porque vem da tradução do self-ligation. Mas Sim, não sim. está errado também o autoligado, tem vários trabalhos mostrando, livros, enfim, autores falando de autoligado e também autoligante. Mas é mesmo nome, os três servem, né? Vai de
região, de filosofia, enfim, né? Mas Eu faz lembro parte. do doutor Guilherme sempre falando lá no seminário, autoligável, É, né? é bem isso, né? Então é muito bom, né? Mas os três estão certos. Pode ficar tranquilo. Beleza. E define para nós, então, Bolivar, o que é esse sistema? Ó, O que ele tem de diferente? na verdade, assim, a gente tem que entender que hoje já está mais disseminado nessa informação por conta do tempo que ele está, né, no mercado, né? Tá praticamente 30 anos aí no mercado forte, né? Ele tem muitos anos já, mas vamos colocar assim, vários fabricantes, vários modelos no mercado, tá praticamente 30 anos no mercado, né? Então, o boom que deu no Brasil foi no começo dos anos 2000, mas ele já estava na década de 90, já tinha alguns sistemas já com bastante força, né? Então, o que que funciona? Na verdade, assim, todo mundo sabe que é um bracket com a tampa. Ao invés de ter o elástico ou o amarrilho para você segurar o fio dentro, ele tem uma tampa. Então, essa tampa, ela é metálica também e diminui a quantidade de atrito entre o fio e a liga, né? Porque o fio e o bracket tem que ter o contato, principalmente, né, para manter o padrão e também manter o padrão de movimento e também na fase inicial para corrigir o alinhamento, nivelamento, precisa ter atrito. Então, é um paradigma que sempre falava, olha, autoligável não tem atrito. Não, tem que ter, o dente não anda por telepatia, né? Então, ele tem Uhum. que... Mas ele não sai nem do lugar, né? Ele não vai sair do lugar, né? Para que você pôs fio se ele não tem com atrito? Então, ele tem que ter. Mas é do fio com bracket. O que acontece no sistema convencional é que tem mais um atrito, que é o fio com o elástico ou com a amarração, né? Pode ser a ligadura metálica ou o elástico. Então ele aumenta o atrito e você perde um pouco o controle da força. Quanto de força você precisa colocar para executar aquele movimento? Num sistema convencional você tem um pouco a mais porque você tem que romper essa barreira do atrito com o elástico. Agora, com autoligável já diminui, porque é metal com metal e ele não fica pressionando tanto no fundo do slot. Ele pressiona quando tem um fio mais retangular, no caso do interativo, né? Mas normalmente ele não tem essa pressão constante. Então, na fase inicial, principalmente com fio redondo, ele tem mais liberdade dentro do slot. Então, esse é o princípio mais básico aí do autoligável. O quesito atrito realmente é o maior trunfo que ele tem dentro de todo o sistema, né? Então você percebe que isso tem mais precisão de força para você É isso que, executar o isso que eu movimento. ia perguntar para você. Então, como nós temos um menor, o atrito existe porque ele é necessário para que o dente saia do lugar, certo? Certo. Porém, esse atrito é menor, né? O atrito ali Uhum. que existe entre os componentes do fio, Isso. entre o slot, entre a tampa, etc e tal. E como esse atrito é menor, eu consigo trabalhar com uma força mais precisa, né? Isso. A gente não fala assim, uma força menor, é uma força mais precisa. Então, onde você precisa, a necessidade daquela quantidade de força que você vai para executar o movimento, você vai fazer com mais precisão, porque o atrito é menor perante o fio e a tampa para segurar, né? Porque o outro é o elástico que você tem que romper essa barreira do atrito. E não é constante, né? Porque o elástico cede de um dia para o outro, 2, 3 dias e já cedeu. Então você coloca uma força maior, depois ele cede. Então você perde um pouco o controle e quanto de força você vai executar, né? No autoligável já fica um pouco mais preciso. Então esse eu acho que é o principal trunfo que ele tem dentro de todos. Se você tem um pouco mais de habilidade e trabalha com um modelo de bracket que você já está acostumado a abrir e fechar, também o tempo de cadeira vai diminuir porque você aprendeu. Só que deixar claro também, né? Tem modelos que vai dar mais tempo de cadeira do que você colocar essa borrachinha, porque é mais difícil de abrir e fechar. Então tem que buscar um modelo que seja bem fácil de trabalhar também, né? Então essa é a ideia. Eu acho que hoje as empresas, as marcas já trabalharam bastante a questão da abertura e do fechamento das tampas, né? Isso, Eu me sim. lembro que quando eu comecei a trabalhar com autoligável, eu sofria bastante com uma marca
Nossa, eu falava, meu Deus, meu sonho é que esse bracket descolhe para eu colar um convencional, sabe? E hoje, com uma sonda exploradora, você consegue muitas vezes Sim, abrir a grande parte dos com brackets. Então, instrumental você eles tem têm, funciona. eles evoluíram e facilitaram muito a nossa vida, né? Muito, muito. Com instrumental, removedor de elastic, você abre praticamente todos. Vamos colocar assim, não vou falar todos, todos, porque sempre tem algum modelinho que precisa especificamente de um instrumental próprio, né? Mas 95% você vai abrir com aquele instrumentalzinho que tem uma ponta para remover o elastic e a outra ponta para colocar elastic. Aquele lá faz tudo, tá? Então até pode falar. Ô Bolivar, e dentro desse sistema, nós temos tipos de brackets, isso, né? Sim, Então, sim. Eu vou passar para você aqui. Acho que é melhor apresentar, né? Para o pessoal você para fique à entender melhor. vontade, fique à vontade. A Tá, casa eu é vou só nossa. colocar na. A casa é nossa, Obrigado, tá? imagina. Eu vou colocar aqui os dois modelos clássicos, né? Que são mais conhecidos. Deixa eu só colocar na posição da aula aqui, que fica mais fácil do pessoal entender. Então, olha só. Temos dois modelos, tá? Então, eu vou passar aqui, eu vou virar. Se quiser, Fabi, tirar os comentários para o pessoal ver melhor, fica até mais Tiro. fácil. Aí, já tirei. Então, olha só. Nós temos dois modelos clássicos, os ativos ou interativos e os passivos. Os modelos interativos, ele tem esse clipe. Deixa eu só colocar o apresentador aqui, que fica mais fácil para o pessoal ver. Os interativos, eles têm essa característica própria de colocar inclinado o clipe. Então o slot acaba ficando menor. Aqui, por exemplo, é 28, aqui é 22 e aqui em cima é 19. Tá? Muitos modelos são 19 aqui em cima. Então você tem um clipe inclinado. E aí diminui a área. Para que isso? Para que ele trabalhe com um arco que vai pressionar mais na canaleta quando utiliza os primeiros fios retangulares. E aí ele lê a prescrição mais cedo. Por exemplo, um 16 por 22, 17 por 25, ele já está lendo bastante a prescrição. E ajuda muito em rotação e em torque. Então, esse tipo de bracket é legal você ter para corrigir rápido o alinhamento e nivelamento de anteriores, por exemplo. Ele é excelente para essa mecânica. Basta o primeiro fio retangular, ele já vai estar nesse formato aqui. Então, eu vou passar aqui para ver. Ó. Quando você coloca um fio redondo, ele vai trabalhar com total liberdade. Ele fica, todos os brackets autoligados, ele fica de forma passiva com o fio redondo, tá? Tanto o interativo quanto o passivo. Ele vai trabalhar de uma forma mais passiva, tem mais liberdade. Quando você coloca um fio quadrado, ele já começa a encostar no clipe. Né? Por exemplo, um 16 por 16, 18 por 18, começa a encostar aqui. Mas ainda tem uma certa liberdade. Agora, quando põe um retangular, o primeiro retangular mais... o menor retangular, ele é 22 aqui. E aqui é 16 ou 19. Então, ele acaba sobrando um pouco. E aí o clipe desencosta do bracket e força o fio para o fundo do slot, fazendo com que ele leia a prescrição mais cedo. Tá? Então, essa é uma vantagem do sistema interativo. Tá? Já o passivo, ele tem... Deixa eu só posicionar aqui. O passivo, ele já tem um sistema de tampa paralela ao fundo do slot. Então, ele parece um tubo. Então, imagine você colar um tubo de molar a molar, todos os dentes. Então ele vai trabalhar com o mesmo formato, né? A mesma performance dele. Então quando você tem um bracket passivo, ele vai trabalhar assim. Ele vai ter tanto um fio redondo quanto um fio retangular, ele vai estar com liberdade. Mesmo o 19 por 25, que o slot é 22 por 28, então ele vai estar com liberdade ali, uma certa liberdade controlada. Para que sirva isso? Para que fase, né, ou que situação que você pode utilizar?
para você ajudar em apinhamentos severos, que aí o fio vai bater lá atrás na tampa dele e vai ajudar a deslizar melhor, e menor atrito e mecânica de deslize para fazer retração, mesialização. Ele é ótimo, porque mesmo com fio retangular, ele vai estar assim, com liberdade. Então facilita. Então essa é a ideia dos dois sistemas que nós temos. Esses são os dois sistemas clássicos que nós temos dos autoligáveis, é o passivo e o interativo. Esses são os dois clássicos que nós temos aí. E me fala, o que consiste o sistema híbrido? Vamos lá então, agora eu vou falar do híbrido para Isso, você. que esse eu quero saber. Então vamos lá. Na verdade, o híbrido é o seguinte, o Bract é o mesmo, tá? Ele é a prescrição que você utiliza, Roth, MBT, Damon, enfim, a prescrição que você quer. O slot é o mesmo, tá? É o mesmo formato do slot. O que vai mudar? A gente percebeu o seguinte, como o interativo ele tem uma característica de empurrar o fio para o fundo do slot, então ele lê mais cedo a prescrição. Já o passivo, ele tem a característica boa dele de deslize. Só que aí tem o lado ruim, né? O outro lado, vamos colocar assim, não o lado ruim, o outro lado. O interativo, se você colocar um fio pesado retangular, ele não corre, porque o fio vai ficar sempre pressionado com o clipe. E aí ele não consegue deslizar. Então você tem dificuldade para fechar diastema, fechar espaços de extração, mesializar, porque você está acostumado a colocar o 19 por 25, por exemplo, de aço, que é utilizado no convencional, para fazer o fechamento desses espaços com controle. Você vai fazer no interativo, ele não vai andar. Ele vai andar muito devagar, vai andar bem travado. Você precisa de muito mais força. Vai emperrando, né? Tipo assim, né? Vai enroscando, porque você precisa de muito mais força para fazer o mesmo efeito com o convencional. Aí você fala, nossa, o convencional já tinha fechado. Né? Essa é uma ideia que todo mundo tem. Então, o que acontece? Os fatores maiores aí com relação aos dois sistemas, vou passar rapidinho aqui para vocês. Ó. Então, o que acontece dos dois? O passivo, você tem dificuldade na região anterior, dificuldade para finalizar o alinhamento, porque como ele é passivo, ele não completa todo o slot, você põe um fio retangular de aço e o dente não está alinhado. Ou então você passa um fio redondo, ele não alinha, aí você vai pôr o retangular, não entra para terminar de ajustar. Então você tem dificuldade para ler. Aí você tem que usar artifícios, amarrar, colocar dois arcos, enfim. Você tem que buscar artifícios para ajustar esse detalhe, né? Leitura da prescrição não tem, né? Porque fica uma folga grande ali, dá 10 a 12 graus de folga, né? Em termos de ângulo. E controle de torque. Você precisa dar mais torque no fio para finalizar os casos que não estão dentro da média, né? Então você tem mais dificuldade com os passivos nesses quesitos. Nos interativos, você tem mais atrito no retangular, como a gente estava falando, para fechar diastemas e até para fechar o clipe. Então o que acontece? Olha só esse caso que interessante. Você está com um bracket passivo, passando um fio 18 aqui, e ele não tem deflexão, e ele está muito junto. Não vai arrumar nunca isso aqui. Isso aqui vai ficar. Né? Aqui, esse canino vai ficar, ó, o fio não tem deflexão, o canino está girado. Então ele não vai arrumar. Então o que você tem que fazer? Você tem que colocar dois arcos, ou então você tem que mudar o sistema. Já no interativo, se você começa a trabalhar com ele, olha só o grau de apinhamento que tinha aqui, e ele foi ampliando o arco, ampliando, melhorando, né, o arco, só que abriu diastemas. E aí olha o erro. Fio retangular de aço. Olha lá o grossão dele. Fecha? Não fecha. Levou 3 meses para fechar isso aí. Não havia que fechar. Tive que baixar o calibre do fio. Então, são temperos que acontecem. Esse é um interativo. Então, você tem outras alternativas. Vai fazer uma dobra em Z para ajustar. O clipe não fecha no interativo, porque ele é muito estreito, o slot. Você põe um fio muito pesado, ele não fecha. Aí põe o risco dele abrir. Então, são esses intempéries que acontecem. E aí, o que aconteceu?
que a gente percebeu? A gente percebeu o seguinte, onde que é o problema do passivo? Em que setor do arco que ele dá mais problema? É no anterior, porque nos incisivos não termina de ler. E é onde a gente tem mais dificuldade para fechar espaços, que a gente faz mais retração, mesenização, no posterior. Então a gente viu, peraí, se o anterior ele é ótimo, interativo, e no posterior o passivo é ótimo, por que a gente não mistura a caixa? Mistura a caixa. Perfeito. Só misturar uma caixa. Então o que acontece? Vou passar aqui para você ver. Eu vou passar mais rápido essa parte. Aqui falando do atrito, ó, tem um trabalho falando do atrito. Esse trabalho foi, deixa eu só, aqui, ó, avaliação de autoligado subjetiva mecânica de deslize, um estudo in vitro. E aí o que aconteceu? Esse trabalho aqui mostrou que no fio 18, todos eles trabalham igual, pouco atrito, baixo nível de atrito. Já no 17 por 25, mostraram alta resistência ao deslizamento nos grupos de autoligáveis ativos, mais do que no convencional. Um 17 por 25. Imagina você querer fechar espaço com 19 por 25. Não fecha. Então, o que aconteceu? A gente fez essa compilação, né? Pegamos o melhor dos dois mundos, o melhor do interativo, que ele tem mais ação aqui, ele vai ficar com esse fio pressionando aqui, porém não preciso de deslize aqui. E na região de canino a premolares, o bract vai ficar com folga. Olha lá, o bract fica com folga. E aí você consegue ajustar o alinhamento e nivelamento rápido e aí fechar os espaços, porque tem deslize nos posteriores. Então você pode pegar um posterior de canino e premolares, colocar passivo e interativo nos incisivos, que ele tem mais controle de torque, né? Deixa eu levantar aqui, maior controle de torque, e na posterior, com os passivos, maior deslize. Então esse é o que nós buscamos aí. E aí dentro dos fabricantes, tem outros fabricantes, tá? A América Ortodontics tem também esse formato, só que você tem que pedir, tá? O Empower, por exemplo, você pode pedir o bract passivo, ele troca na hora o bract para você e cobra o mesmo valor. A Floresta Dente também, com BioQuick. A Aditec também tem. E aí nós levamos essa ideia para a Morelli, e aí ela já tinha a mesma base de bract do SLP e o SLI, a mesma base, porque o bract é o mesmo, que muda é o formato da tampa. E aí, como eles já tinham fabricado os dois, não precisava fazer um novo bract, tudo, para inscrição, já estava pronto, era só misturar a caixa. Só fazer a composição dele, né? Só fazer a composição, e nós colocamos até o nome de SLH, eles gostaram da ideia, né? Eu quero deixar claro aqui, tá? Nós temos um contrato assinado com a Morelli, que não temos royalties, não temos participação, comissão de valores, nada, tá? Simplesmente ideias que a gente leva para os fabricantes para facilitar a vida nossa, como ortodontista. Então, para quem... Porque a gente que está na clínica, a gente que sofre o dia a dia. Você está fazendo uma retração com mecânica de deslize, você sente ele emperrar e ele não deslizar, não é? Não vai. Você tem que baixar o fio. Tem casos que eu baixo para 16 por 22 para fechar um diastema, porque ele não fecha. Ele apanha para levar. E aí o paciente fica lá, ô doutor, não fechou, não fechou. Ele fica lá, doutor, tá aqui ainda, né? Então fica lá reclamando. E aí você baixa o calibre e consegue resolver. Então você tem que ficar buscando, né? Apanhando para entender. Então é aquilo que eu falo desse sistema. Para quem está começando, ele é ótimo porque ele é mais versátil. Deixar claro que bract sozinho não resolve nada. E ele não é perfeito. Sempre vai ter algum caso que não vai ser tão legal usar ele. Porque todo bract é assim, toda prescrição é assim, não tem, né? Você vai depender da habilidade do ortodontista. E para quem já está trabalhando com autoligável, já sabe esses problemas e acaba tendo que comprar outra caixa
e pegar um pedaço de um pedaço de outro e vai fazendo. Então aqui ficou fácil, economia, né? Porque você já tem um modelo no mercado para E a comprar. gente encontra ele em todas as prescrições, né? Que você usa a Morelli Não, na disponível. verdade, não, a Morelli do autoligável, a Morelli só tem a prescrição Rotes, lote 22 por 30. Ah, tá. Do autoligável só tem a prescrição Rote. Mas a Ditec tem as várias prescrições, a América Ortodôntica, que é o Empower, tem, o BioQuick também tem outras prescrições, tá? Mas dentro desses modelos, a Morelli só tem o Rote. Por enquanto, ela só tem o Rote como prescrição. Mas ela E facilita muito a vida da gente, né? muito demais. Eu falo, eu sou suspeito, né, Fabi? Eu sou suspeito que desde 2011 que eu vi essa ideia, quando lançou em 2012 o SLI, a gente já achou muito bacana o Bract pelo custo-benefício e tudo mais. Sim, E aí, eu 2013 gosto lançou o muito dele SLP. também. Aí, 2013 lançou o SLP. E quando o vendedor, eu lembro até hoje, o Juarez levou lá no meu consultório o SLP, ó, doutor, saiu passivo, só toma uma caixinha para experimentar. Eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer com essa caixinha? Eu vou tirar só o canino premolar e vou colar junto com o SLI os anteriores. Ele ficou olhando, não entendeu nada, falou, aguarde, um dia nós vamos conversar melhor sobre isso. Aí saiu. Nasceu, Nasceu, 8 anos né? depois, né? 7 anos depois nasceu. Nasceu. Parabéns, tá vendo? Obrigado, obrigado. A ideia é nossa, tá? A minha e do Fernando Pedrinho. Aham, excelente, Nós que excelente. desenvolvemos, levamos, né? Não desenvolvemos uma mecânica nova, uma técnica nova, não. É só ajudando nós, ortodontistas, a trabalhar com mais versatilidade. Tá? Ô, Bolivar, e com o sistema de brackets autoligáveis, eu consigo tratar todos os casos dentro da Bract, ortodontia? Tudo? tudo é Bract. A gente sempre fala, o doutor Guilherme já falava também, né? Sempre fala, é uma ferramenta. Basta você aprender a usar a ferramenta, né? Dar uma ferramenta toda automatizada, toda informatizada. Se a pessoa não tem um curso para saber como é que funciona, ele vai apanhar, pode conseguir fazer, porque é um bracket. Mas ele vai conseguir fazer igual. Se ele trabalhar igual ao convencional, provavelmente não vai ter tanta diferença. Agora, se ele usar como sistema, colocar os fios, colocar o levante de mordida, elástico precoce, uso de stop, aí sim ele começa a ver diferença. Mas se pegar o braço e colar, fazer uma sequência de igual faz o convencional, talvez seja mais difícil de trabalhar. É isso que eu sempre falo para os nossos alunos. A gente vê muito ortodontista vendendo o sistema de brackets autoligáveis e na hora que você vai lá executar o serviço, ele vai executar o serviço, ele trabalha como se fosse convencional. Então é uma coisa contradizendo a outra, né? Se Exato. você está trabalhando com a filo, se você está vendendo um tratamento com o sistema de brackets autoligáveis, você precisa usar a filosofia dela, concorda? Sim, sim. Lógico, tem casos que vai dar certo, vai bem, né? Basta você fazer uma sequência de arcos. Até tem alguns fabricantes que vendem o kit com um par de arcos, aí você fala, troca cada 60 dias. A gente já sabe, né, Fabinho? Colar bracket e trocar fio a cada 60 dias não vai tratar ninguém, só vai alinhar. Aí se vai encaixar a mordida é outra história. Se correr tudo bem, o paciente é mesofacial, padrão, classe 1 com apinhamento leve, provavelmente vai dar certo. Mas mudou alguma coisinha, o classe 2 subdivisão acabou, como é que você vai fazer? Você tem que individualizar, não tem jeito. A ortodontia perdura. Você tem que entender, planejar, fazer diagnóstico, plano de tratamento, tudo igual. Então, essa ideia que é lançada, que foi lançado na época, que autoligável resolve tudo sozinho, basta trocar arco, suas consultas a cada 60 dias e o tempo de tratamento cai para metade. E não precisa extrair mais, não precisa expandir, porque ele faz tudo. A gente está escutando isso com os alinhadores hoje. É cíclico o negócio. É verdade. A gente está escutando tudo igualzinho com os alinhadores. Ficou mais A gente fácil tá ainda, não caindo precisa nem no conto colar, do né? vigário de novo, né? Agora é mais fácil ainda do que o autoligável, porque você não precisa colar bracket, né? Basta mandar para a empresa manda os alinhadores, você entrega o paciente pronto. Não sabe, não vai chegar em lugar nenhum.
Então tem que ter o conhecimento do profissional, tem que entender o que você está usando. Eu acho que todo ortodontista tem que buscar, não precisa decorar quantos graus tem o bracket da prescrição tal no dente tal, mas precisa entender para onde vai o dente. Porque se ele souber como é que se comporta o andamento no alinhamento, para onde vai dissolver esse apinhamento, já facilita demais o tratamento dele. Então ele tem que entender o que ele está usando, conhecer as ferramentas que ele está, conhecer as propriedades do arco. Todo mundo fica querendo sequência de arco. A gente sabe, a sequência de arco é uma sugestão de professores. O que você sugere? O que você sugere? Falando em sequência de arco. Para você, ó, uma sugestão de... E qual o tempo de troca que você sugere também, de consulta? O grau do apinhamento que vai determinar o calibre do fio, né? Rodrigo Cansado sempre fala isso, né? O grau do apinhamento que determina o calibre do fio. Então, olha só, o que eu sugiro na minha sequência que eu gosto de usar é o seguinte, está um pouco escuro aqui, mas dá para ver. Eu entro com o primeiro fio 0,14, termoativado, depois eu coloco 18, termoativado também, e aí eu entro com 16 por 22. Todos eles NIT termo, tá? Todos eles NIT termo. E aí depois eu vou para o 19 por 25 quando é sistema passivo ou convencional. Até só pode utilizar esses fios, não é só para autoligável, tá? Fio é fio, bracket é bracket. Você pode utilizar em qualquer tipo de sistema, tá? E aí eu coloco o NIT, que eu acho um pouco mais duro do que o termo, que ele fica mais próximo do aço, para entrar com aço. É uma sequência bem básica, tá bem tranquila. Tem fio de aço redondo? Uso. Arco de curva? Uso, tá? Mas aqui é uma sequência bem básica para... Depende do problema do paciente, né, Bolivar? Exatamente. E quanto tempo fica? Quanto tempo ele tiver força. Se eu coloco o fio lá dentro do slot e o fio tá com resistência, eu fico lá 2, 3, 4 meses. Agora, coloquei o fio, tá muito frouxo, coloca um mais grosso. Ele entrou, seja flexível, fase inicial. E aí coloca um mais grosso. Ele entrou com uma certa resistência, mas ele entrou lá no fundo do slot certinho, de todos os dentes. Beleza, esse é o fio eleito. Estou fazendo força, não está entrando, tá grosso, baixa o calibre, põe mais fino. E assim vai. Tem casos que você faz com 2 arcos. Não precisa ficar trocando aquele monte de arco. 2 arcos você faz. Basta conhecer as propriedades dos fios e saber em que momento que você pode trocar e qual fio que você está ali de acordo com o grau do apinhamento. Então não adianta eu ficar decorando sequência de arcos, porque cada fabricante vai falar uma. Se eu falar, o Fernando Pedrinho e eu, Fernando, fizemos um livro e desenvolvemos o híbrido para Morelli. Tá. Eu tenho uma sequência, ele tem outra. A gente trabalha junto, tem curso junto. E tem uma sequência diferente. Então, cada um deles. Trabalhei muito tempo com o Júlio. Né? Ainda tem algumas coisas com o Júlio. O Júlio Gurgel é o cara do fio. É o cara que mais conhece fio ortodôntico no Brasil. Ele e o Rodrigo Cansado, são os dois. Né? E ele tem uma sequência diferente da minha. É natural. O professor Marcelo Martins, que desenvolveu o SLI da Morelli, ajudou, né, no desenvolvimento. Tem uma sequência diferente. Então, cada um tem uma sequência, tá? Perdão, deixa eu voltar aqui, ó. Então, se você quiser, nos clipes de NIT, que são os brackets interativos, ou no SLH, a única coisa que eu mudo, eu baixo o calibre do fio. Porque não precisa. Lembra no trabalho que ele falava que o 17 por 25 já dava bastante atrito? Então, não precisa que o 18, 19, 17 já é suficiente. E aí eu faço tanto nos clipes interativos, quanto no híbrido, né? Porque o híbrido ele tem interativo no anterior. E aí ele fica com até mais folga no posterior, para poder ter mais liberdade de movimento. Se o paciente precisa colocar um 19 por 25, claro que vai pôr. Não precisa, eu tenho que colocar um fio de curva reversa aqui, eu vou começar com o redondo. Pode colocar. Aqui é uma sequência básica, né? Só para ter uma noção que com 4, 5 fios você termina o seu alinhamento.
Então ali você faz a mecânica de deslize com o 17 por 25, né? Sim, nesse aqui, nos híbridos e no No interativo SLH, hoje, aham. tanto nos híbridos quanto interativos, eu faço Uhum. hoje com 17 por 25. Uhum. Essa é a sequência que eu uso hoje, na mecânica de Certo. deslize. Tá? E Então, aí essa é seu paciente vem no consultório todo mês para você ver se o fio eu gosto de ver retificou. todo mês. Tá? Por quê? Porque é o seguinte, eu vou trocar todo mês o fio? Não. Mas eu abro o clipe, limpo o fio, dou uma justa, vejo se o fio tá com dobra permanente, se ele perdeu a propriedade dele. Aí eu limpo tudo e coloco de novo. Tem esse fator de mecânica, vamos colocar assim. E tem o quesito também de você deixar o paciente com comprometimento no tratamento. A gente percebe que se o paciente faltou um mês ou dois, ele já vem com peça quebrada, já vem com fio solto, já não está usando Tá. elástico direito. Então ele perde o Faltou uma tratamento. vez, para faltar de novo é rapidinho, né? É Aí facinho, começa a facinho. faltar, aí não vem, aí Ele qualquer acha. festa do peão ele já não vem mais também. E aí começa a ter esses detalhes, né? Qualquer aniversário de cidade, qualquer festinha que tem lá na praça, lá na comunidade dele, no bairro dele, ele já não vem. Então, a gente percebe isso daí e eu acabei adotando. Posso deixar o fio por mais tempo? O paciente, olha, esse mês ele está viajando, esse mês ele não pode vir por compromisso, não bateu a agenda. Tudo bem, o fio está trabalhando, não se preocupe, né? Mas eu gosto de chamar ele todo mês para ter esse comprometimento também. Primeiro para limpar, porque às vezes o clipe enrosca. Dentro do clipe, ele é mais fácil de juntar tarta do que o convencional. Por fora, é muito mais fácil de limpar, porque não tem elástico, não tem nada. Mas por dentro, ele é mais fácil de acumular, principalmente na região onde tem as glândulas. Então, incisivo inferior e Ah, pré-molares sim. superior, se deixar ele trava. E aí você tem dificuldade para abrir, então tem que tomar cuidado na hora de abrir, enfim. Eu prefiro abrir todo mês, limpar e colocar de novo. Primeiro, você dá atenção para o paciente. Segundo, você deixa ele mais comprometido, né? E lembra que ele está tratando, que às vezes ele esquece, vai para o churrasco e come a carne dura, vai, come pipoca, enfim, a gente já sabe os detalhes, né? Então você tem esse comprometimento mais assíduo com ele. Então eu prefiro. Às vezes ele vai, eu dou uma olhadinha só, troco um elástico intermaxilar e ele vai embora, né? Uma vez está tudo bem, está tudo limpinho, falou, olha, hoje não precisa fazer nada, só continuar com a mecânica. Mas pelo menos ele foi lá, deu atenção rapidinho, mas as consultas são rápidas, mas é bom ter esse controle, eu prefiro. E como você trabalha com elásticos no sistema de brackets autoligados? Tá, eu vou lá, vou procurar aqui. Eu gosto muito de mostrar um videozinho que o Fernando Pedrin fez e aí eu compilei, editei ele, ficou muito bacana no Taipodonte, quer ver? Eu acho bem legal esse. Porque o elástico precoce é assim, a gente aprende, né, que o elástico, isso é normal, tem que ter uma sequência, porque a ortodontia é muito complexa, é muito ampla e o tempo de curso é cada vez menor, né? Então você tem menos tempo para passar muita informação, então às vezes não entra de uma maneira correta todas as informações. Então você tem que fazer por fase. Então o que que a gente aprende, né? Todo no começo da ortodontia, né? Você vai usar elástico nos fios mais pesados, o Uhum. elástico intermaxilar. Então você vai usar um fio de aço retangular, ou num retangular mais pesado, pode ser até de nite, mas bem pesado, porque senão o dente gira, né? Por exemplo, elástico classe 2 põe no canino e molar. Se você pôr num fio leve, você vai ou vai angular o molar ou vai girar o canino, né? E aí você tem que tomar esse cuidado. Só que a gente está colocando uma força pesada. Então, o elástico precoce é utilizado no início do tratamento. Primeiro fio. O 0,14, por exemplo, posso utilizar elástico interno? Pode. Leve. Força leve, 70 gramas. Aí pega o tensiômetro e mede. Não é qual é o tamanho de elástico? Não, pega o tensiômetro e mede. Força, né? Força. Força. O dente não sabe que marca que você está usando, nem que tamanho que você está usando. Ele só sente a força. Então tem que colocar a força ideal ali. Você colocou a força ideal, funciona. Agora, elástico para fio leve, elástico leve.
Fio intermediário, elástico médio. Fio pesado, elástico pesado. Simples assim. Não precisa se preocupar tanto com a questão de qual elástico que tamanho de elástico que pode ser utilizado, né? Então, acho que a ideia maior é essa. Então, olha só, vou mostrar aqui o taipodonte, é um exemplo assim, 2 taipodontes mergulhados na água quente, né? Para fazer o movimento, para alinhar e nivelar. Então, os dois estão montados com autoligado, mesma marca, os dois com 0,14 termo, só que um está com a mesma maloclusão, só que um está com elástico precoce e outro está sem elástico. Olha que interessante que é essa mecânica, tá? Vou ajustar aqui, vou passar aqui para vocês. Ó. Olha só o que acontece aqui e aqui. Aqui nesse segundo vídeo, ele tem um elástico aqui, do canino ao primeiro premolar. E olha o outro que não tem elástico. Olha como é que está abrindo a mordida dele. O canino está em infroclusão. E olha o outro lado, esse aqui, como ele está encaixando perfeitamente, somente com esse elástico aqui. É só um elástico pequeno, de força leve, ó, 70 gramas. Um elástico leve. Olha o final, como é que ficou esse aqui, a mordida aberta, e esse aqui, ó, encaixado. Mesma maloclusão, mesmo fio, mesmo bract, a diferença é só o elástico. Então, o elástico facilita demais a nossa vida. Tá? Eu acho que ajuda muito o uso do elástico precoce. Aí você direciona a força. A força você vai direcionar, igual o elástico classe 2. Eu não costumo colocar o lado canino no molar no início do tratamento. Então, coloca canino superior e segundo premolar, ou o primeiro premolar, de acordo com a distância, né? Para dar um vetorzinho de classe 2. Não vai corrigir a classe 2, mas vai impedir de piorar a classe 2. Entendi. Né? Ele não vai deixar abrir mordida, que é o caso aqui do exemplo aqui. Ele não vai deixar abrir mordida, porque o canino lá em cima é óbvio que os incisivos vão vestibularizar e abrir mordida. Agora você põe um elástico, ele segura, mantém essa força, né? Então ele ajuda nesse quesito. Então o elástico precoce é bom para essa situação. Ah, levantei a mordida anterior para extruir posteriores. Põe o elástico precoce lá atrás para acelerar o processo de extrusão. Né? Então você vai. Isso o Cabreira já falava lá atrás, né? Com os dentes bandados ele já falava isso, né? Então é só entender o princípio do conceito que facilita demais a mecânica. É muito simples. Ô Bolivar, e na questão de inclinação vestibular de incisivos, certo? Durante o alinhamento e o nivelamento, se a gente pensar na mecânica com brackets convencional e na mecânica com brackets autoligáveis, Tá. o que acontece? Qual que vestibulariza mais? Qual que tende a jogar mais os incisivos para vestibular? O que você fala para mim sobre isso? Um exemplo para você. Isso aí é biomecânica, tá? Na verdade, o que acontece? Todo mundo acha que por ser um bracket autoligável ter menos atrito, né? E o fio termoativado ser mais flexível, você pode passar o fio em todos os dentes, independente de onde ele esteja, que ele vai baixar vai baixar na posição e acabou, né? Não é assim que funciona, porque existe o atrito que é chamado notching, que é aquele atrito que trava o fio, né? Ele trava o fio e não deixa o fio correr. Se o fio não correr, ele vai vestibularizar. Eu vou mostrar um caso aqui que foi tratado lá em Marabá. Olha só que interessante. Ou seja, né, os conceitos de biomecânica vão perdurar tanto no convencional quanto no autoligável, né? Você não vai... o autoligável não vestibulariza. Mentira, vou mostrar aqui agora, ó. Olha só esse caso. Esse menino, ele tem uma birretrusão, né? Mas ele tem um apinhamento muito severo. Olha o grau do apinhamento dele. E aí foi planejado extração de 4 premolares para ajustar. Mas olha onde estava o canino. E aí a ideia
era fazer a retração inicial de canino, como a gente aprende igualzinho, para baixar um pouco, para não ficar muito defletido o arco. Depois você incluir ele no arco total. Mas, como o sistema, olha só como é bem apertado, né? Não tem espaço nenhum para o canino. Então foi colocado aqui no dia mesmo, quando era do curso, né? No dia mesmo foi tirado esse pré-molar. Mas olha só como é que estava o notching aqui, ó. O tanto que tinha de dobra aqui permanente. Olha tanto que estava. Como é que vai correr esse fio aqui e correr esse fio aqui? Não corre. Não Por que corre? ele vai? Não vai correr. O que aconteceu com o caso? Olha lá, abriu mordida. Ai, O canino baixou, mas abriu mordida. O molar tá tocando lá no fundo, ó. E abriu tudo, ó. O tamanho do rombo que ficou na frente. Então teve que fazer a mesma mecânica. Foi feita a mesma mecânica e continuou aberta a mordida. Melhorou, melhorou. O paciente estava felizão, porque alinhou o dente, mas ele não conseguia morder. Então você tem que buscar alternativas para corrigir. Depois nós corrigimos esse caso utilizando mini implantes, tá? Então a gente usou mini implantes aqui para intruir, verticalizar os molares e aí trazendo todos eles com elástico classe 3, tá? Trazendo todo o arco inferior e aí foi corrigindo, ó. Foi corrigindo até chegar na fase de encaixe. Mas isso daí poderia ser evitado se não colocasse aquele fio com aquela tanto de deflexão. O fio aceita. O problema é eu correr. sempre falo isso para os alunos aqui também, disso aí, sabe? Porque a gente acha que vai amarrar tudo e vai tudo descer sozinho como uma varinha de condão, né? Sim. Quando vem o paciente, você fala, meu Deus. Ele vai vestibularizar. Então, ó, é um autoligável, fez extração, então falam que não precisa extrair, né? Tá lá, fez extração e ainda vestibularizou. Porque o caninho está muito alto, provocou um note no fio. O fio tem que estar deslizando dentro do slot. Ele tem que ter deflexão para executar o movimento, mas uma deflexão mais leve, é chamada de binding. E aí, com o binding, você consegue fazer o movimento. O que você pode auxiliar em algumas situações, nesse caso também não ia adiantar, mas você pode auxiliar ou fazer uma amarração à distância, né? Você deflexiona uma parte do fio e laça o bract com o fio de amarrinha ali. Uhum. Aí você, é uma opção. Ou você pode até aumentar um pouquinho, desde que tenha deslize, aumentar um pouquinho a deflexão, mas aí você complementa com elástico precoce, para ajudar esse canino a direcionar ele para o lugar dele. Então essa é uma opção que é feita também no sistema. Então facilita nesse sentido. Mas colocar o fio lá e fazer ele trazer como mágica, não vem não. Ele não vai deslizar, ele vai travar. Então a gente tem que deixar claro, eu gosto de mostrar esse caso, que ficou bem claro que a autoligado não vestibulariza. Vestibulariza sim. Esse e vários outros casos que a gente tentou até, quando eu estava aprendendo autoligável, estava todo mundo em curva de aprendizado. Isso no começo dos anos 2000, a gente colocou que todo mundo falava isso, ó, só passar o fio, independente de onde está o dente, vai lá e amarra ele. Aham. E aí a gente amarrou, vestibularizou todos os casos, ficaram tudo vestibularizado, mordida aberta. Aí que acontece? Quem que é o Nossa, culpado? o É o aluno. Bract. O Ah, o Bract, Brecht. o Bract Aham. não Aí o presta. Brecht não funciona, né? É, porcaria esse Bract, não presta, só conversa. Estão vendendo. Aí é o Bract. Falou, viu, e a pecinha que tá no mocho, não conta, não? Aham. É, então, a pecinha que tá no mocho que errou. Ela tem que entender princípio biomecânico. Se ela entende princípio biomecânico, ela consegue fazer com qualquer Exatamente. Bract. Agora, se ela quer achar mágica que o Bract vai arrumar o dente sozinho, só passar fio, não vai. Então, Porque esse é o a primeiro corda sempre princípio. arrebenta pro lado mais fraco, tá em cima da gente enquanto aluno, né? É, Aí Complicado. então a gente sabe como é que funciona. Mas, enfim, É, o problema não é o Bract, o problema é a pecinha que está sentada ali, o profissional que falta conhecimento. Então ele precisa entender, não é comprar a caixinha, assistir um vídeo e já montar o aparelho autoligado que ele vai conseguir resolver o problema dele, não. Ele vai ter muitos casos que ele pode conseguir, mas ele não vai ter o mesmo êxito e eficiência do que o autoligado pode oferecer
se ele não tiver conhecimento de como funciona. Sabe também o que me questionam bastante e os alunos vêm e falam para mim, professora, não funciona. É, Eles acham que muitas vezes o sistema de brackets autoligáveis vai fazer a expansão do arco sozinho, vai resolver uma atresia, sabe? Eles enxergam um arco atrésico, enxergam um arco fechado. Professora, eu vou pôr um autoligável porque vai expandir. Aí eu falo, mas calma aí, vamos ver. Você quer, esse arco precisa de uma disjunção? Então, cada problema precisa ser corrigido com o aparelho que lhe cabe melhor, né? sim, exato. Existem dois paradigmas, né? Primeiro, a oportunidade de usar um expansor para fazer uma expansão rápida, uma disjunção no paciente, então faça. Esse é o quesito. Porque você cria espaço por expansão rápida, você tem muito mais espaço, inclusive nos anteriores. O que normalmente a expansão lenta não dá tanto nos anteriores. Ela expande, a distância intermolar é 8, intercanino é 3 e incisivo é 1. Né? Vamos colocar em número, né? É muito pouco. Então Aham. você, na disjunção, aí você rompe sutura e separa. Então você vê o tamanho do espaço que você tem. Então, tem oportunidade, vai colocar, mas ele quer pôr outro ligado. Sim, pode pôr. Mas primeiro tem oportunidade. A idade permite, tem sutura palatina, vamos colocar um expansor para fazer uma expansão rápida. Depois, é adulto, difícil colocar expansão rápida, e tem que pensar em outra alternativa. Dá para fazer dentro alveolar? Dá. Mas quem é que faz o movimento do dentro alveolar? O bract ou o fio? É o Aí fio. que tá a questão, né? Aí que mora o segredo, né? É o fio. Agora, o fio sozinho faz? Também não. O fio com o bract faz? Também não. Existe um fator que todo mundo esquece. Quando você vai descruzar um dente, como é que você faz? Tem um dente cruzado, um lateral superior está palatinizado. O que você precisa fazer com o primeiro quesito para poder descruzar? Levantar a mordida, tirar a interferência oclusal. E aí o cara quer expandir sem tirar a interferência oclusal. Hoje, com o advento de toda o estresse, a ansiedade, todo mundo anda assim. Aham. Como é que ele vai expandir com a interferência de cúspide lá atrás? Não vai expandir nunca. E aí ele põe um arco mais largo no paciente, põe um autoligável, põe um arco largo, e aí ele vestibulariza. Não ampliou, só vestibularizou, o arco continua atrás. Falei, cara, você não levantou a mordida, não vai. Não vai. Pode fazer o que você quiser, qualquer bracket. Agora, o convencional, por conta do atrito do elástico, tem um pouco mais de dificuldade de expansão do que o autoligável quando você utiliza o levante, sim, mas não é tanto, mas tem diferença por conta do atrito do elástico com o fio. Agora, se não levantar a mordida, nenhum autoligável vai levantar, nenhum vai expandir. Até no quesito hoje, que a gente está na era dos alinhadores, porque o alinhador consegue expandir melhor em algumas situações até. Se a pessoa não usar o princípio biomecânico, o alinhador desoclui, porque ele fica com cobertura Exatamente. oclusal. E aí ele expande. O alinhador Exatamente. expandiu por que o bracket não expandiu? Porque tem interferência oclusal. Então esse é um ponto que a gente tem que falar. Eu vou mostrar um caso aqui para você ver sobre o levante. Ó. Essa paciente aqui, ela é uma paciente que curva de aprendizado, né, Fabi? Ó, você Sim. tem uma classe 1 com apinhamento severo e o canino dela está cruzado. Ó. Então ela colocou um autoligável, ó, ela é bem quadrada a mandíbula dela, posicionamento dos incisivos está bom, perfil reto, lábio fino, mas bem posicionado, né? Bom, então você não poderia ficar vestibularizando muito isso aqui, né? Porque já estava bem inclinado, inclinação boa dos incisivos. Classe 1, cara, não vamos expandir numa forma melhor. Foi feito stripping também, né? Um pouco de desgaste. Mas olha a pré-maxila dela como é bem triangular. E aí eu coloquei curva de aprendizado. Eu coloquei esse BRAT, é um interativo, estético.
achando que com um fio redondo mais largo, né? É um fio redondo mais largo. E aí eu achando que, bom, só colocar isso aí acabou. 3 meses nem mexeu. Nem mexeu. Ai, Do mesmo jeitinho ali, aquele canino cruzado. Ah, é força leve, não tem atrito, vai descruzar. Cara, não descruza. É igual. Levantou a mordida? Olha lá, ó, 40 dias já descruzou. Aí ampliou o arco superior, aí fomos para o arco inferior. Fez desgaste para caber todo mundo, senão vestibulariza. Não esqueça os princípios básicos de criar espaço, né? E aí, olha como é que ampliou o arco. Né? Ampliou o arco. E aí finalizou. outra configuração, né? Aí finalizou. Encaixadinho, classe 1, tudo travadinho. E aí vem aquela história, a expansão dental alveolar não é estável, né? A gente escuta, porque inclina dente, não é estável. Se você entrar com os fios retangulares e corrigir o torque desses dentes, ele é estável sim. Olha, esse caso, por exemplo, 18 meses de tratamento, ó, terminado. Aí ela voltou com 30 meses, estável, e depois com 10 anos. Estável. Tudo estável. Perfil reto, tudo estável. Olha o corredor bucal preenchido, tudo certo. Então, você consegue fazer com tempo reduzido, né? Entrando aí no outro quesito que todo mundo fala, né? Redução de tempo, né? Mas é processo biomecânico, não é o brácteo. Por isso que é chamado de sistema autoligável, não brácteo. O sistema tem vários fatores, o brácteo, o fio, ou a deflexão do arco, né? O elástico precoce, o levante de mordida, a desoclusão e os stop. Você souber trabalhar com conjunto, o negócio flui. Agora, E falando dos stops, nós estamos com quanto tempo de live? Eu nem tô com o relógio aqui. Ó, são 9 horas já aqui, né? 8 Nossa, horas vão derrubar a gente, hein? Agora mesmo, hein? Vai derrubar. Vão derrubar a gente, Bolivar. Tá muito boa essa conversa, mas nós precisamos encerrar, porque senão não, vão derrubar a gente. Vamos deixar então o seguinte, a gente marca uma outra oportunidade para falar só de stop. Beleza. Combinadíssimo, combinadíssimo. Só de stop, vê se tem alguma pergunta aí de alguém, às vezes alguém deixa alguma pergunta, se dá tempo, né? Não, o aqui tá o Basilhão tá aí. Tá tudo jóia, tá tudo jóia, tá tudo jóia. Bolivar, nós vamos ter que encerrar, senão vão derrubar a gente, meu amigo. Vai cair. Viu? Ó, então, Bolivar, já tá marcado. Já tá, então, combinado pra gente falar dos stops. Nós só vamos depois combinar o dia, beleza? Vamos combinar o dia, depois a gente fala só de stop. Tem muita coisa de stop. Tem 11 formas de stop. Ótimo. Meu amigo, querido, muito obrigada por ter participado comigo hoje. Saiba que qualquer hora que você vir aqui em Mato Grosso, Cuiabá tá de portas abertas para você, tá? Claro, pode deixar. Eu já tô indo direto aí, tô quase virando Mato Grossense, que eu não saio. A Evelise tá aí, ó. Obrigado, pois é, nós precisamos tomar uma cerveja aqui, viu, Evelise? O dia que ele vier aqui, vocês me ligam. Então tá bom. Um beijo. Tá, um beijo. Fiquem com Deus, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado. E amanhã tem live também com o professor Coutre falando de gerenciamento de consultório amanhã, tá, pessoal? Legal, bacana. Um beijo, Bolivar. Fica com Deus, tá? Você também. Beijo. Beijão pra Bauru. Tá bom, manda pra todo mundo aqui. Tchau, tchau. Tá, tchau.